Boa noite, igreja. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor pela alegria que nos é dada quando chegamos à casa do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24. A página 1121. Amém? Marcos 7, 24 diz assim: E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isso, mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher, guarde essa palavra, ela era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Agora, Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículo 11, página 1170. Lucas 17, 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, E eles levantaram a sua voz, dizendo, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, quando iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Grava essa palavra. Agora nós vamos para Mateus 8, 5, 13. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Página 1166. A cura do servo de um centurião. Enquanto Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu servo será curado. O que essas três passagens nos mostram? As pessoas que foram a Cristo, elas não eram judeus ou judias. Elas não eram da nação. Eram de outras nações, mas, ouvindo de Cristo, reconheceram que Ele era o único que poderia ajudá-los. E a ministração de hoje é reconhecendo a Cristo. Como eu cheguei nessa ministração, irmãos? Nós recebemos uma palavra da pastora que disse, depois de uma grande exortação, ela falou assim: aqueles que estão em pé, cuide para que não caiam. E eu vou falar muitas vezes, eu relaxo, mas eu baixo a guarda. Baixava, porque eu estou lutando para isso, para não baixar mais a guarda.
E Satanás, ele não veio com umas coisas diretas, ele vem sutil. Uma hora é uma descendência com alimento, outra hora é uma televisão que você assiste, outra hora é o celular, outra hora você dá importância para o seu eu, para a sua carne, para as suas vontades. E quando você nem perceber, Satanás eu te pego. E isso aconteceu comigo. Tanto que nos últimos meses foi uma avalanche na minha vida. Porque eu deixei de reconhecer a Cristo. Eu deixei de buscá-lo de uma forma intensa. Eu deixei de continuar a me prostrar e pedir socorro para Cristo. Quando me dava vontade de comer uma pizza. Quando me dava vontade de assistir uma televisão, falando, não, Senhor, me ajuda, me dá forças. Quando eu queria ficar mais tempo no celular do que dando atenção para a minha família, Senhor, me ajuda. E essas foram as sutilezas do diabo que trouxe para a minha vida, irmãos, uma verdadeira desgraça. Essa palavra, irmãos, é sem a graça mesmo. Porque eu deixei de reconhecer aquele que nos deu a graça. E isso veio sobre a minha vida como problemas financeiros, nervosismos, estresse, ansiedade. Irmãos, eu engordei em torno de 10 quilos de tanta ansiedade. Nervoso. E eu não comia, eu falo que eu bebia comida. E isso o que faz a nossa mente? Entorpece a nossa mente. Mas aquilo satisfazia a minha carne naquele momento, irmãos. Aquilo satisfazia o meu eu. Eu deixei de orar como eu deveria orar, não orava como eu deveria orar, não clamava como eu deveria clamar, não lia como eu deveria ler, não permaneci de pé. E essa foi a destruição. Ao ponto de a pastora conversar com a minha esposa e falou assim, agora está um ponto de sair. Na minha mente veio a palavra, estou a ponto de vomitar-te. Irmãos, naquele momento que a minha esposa falou para mim, aquilo me bateu uma tristeza tão grande. Me bateu uma agonia, uma dor no coração tão grande. Que a minha esposa viu que eu fechei a cara assim, sabe, de tristeza. E eu fui para o meu quarto, irmãos. Eu me prostrei e falei, Senhor, se eu não sirvo para fazer a tua obra, então o Senhor pode tirar a minha vida. Se eu não sirvo mais para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor me pede, tire de mim, Senhor. Eu sei que o Senhor é o único que pode pegar a minha vida e colocar no inferno. Tire isso de mim, Senhor. Se eu não sirvo para fazer a tua obra, então para que sentido eu tenho de viver? E comecei a falar com o Senhor. Eu fui sincero, eu falei, Senhor, não tem mais sentido para mim, irmãos, eu não tenho. Não tem uma razão da minha vida falar assim, eu tenho um Deus, eu tenho um foco, não tenho. E aquilo foi um choque tão grande no meu coração, irmão. Porque na hora que a minha esposa falava, você está a ponto de sair do ministério, para mim a palavra veio assim, eu estou a ponto de te vomitar. Aquilo abalou de uma forma tão tremenda meu coração, irmão. E aí o Senhor começou a ministrar, por quê, meu filho? Porque você deixa de reconhecer. Você deixa de me ver. Você deixa de falar comigo. Foi aonde que eu falei, Senhor, então tá. O que o Senhor quer de mim? E eu já estava, o Senhor já tinha colocado na minha vida um jejum. Irmãos, nos primeiros dias foi os mais difíceis de cumprir esse jejum. Que era não jantar. Porque na ansiedade você come de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário você come. E para mim foi assim, uma luta tão grande. De chegar e falei assim, a partir das 7 horas eu não coloco mais nada na minha boca, Senhor. E eu consagrava isso para o Senhor. No começo, assim, eu ajudava minha esposa a fazer a comida, minha boca enchia d'água. Mas eu sabia que aquilo ali eu tinha que permanecer firme. Aquele propósito de você falar assim, Senhor, isso é para honra e glória do teu nome.
É reconhecer que o Senhor é tudo na minha vida. E eu olhava para Cristo e falava assim, Senhor, me dá forças. E nisso, irmãos, é uma luta também com a irritabilidade, com o nervosismo, com essa brutalidade que eu tenho que vencer em Cristo. E depois de um tempo de jejum, irmãos, eu comecei a ver o Senhor voltar a ministrar no meu coração. Voltar a falar comigo. Eu aceitar quando Deus usa a boca da minha esposa. Eu olhar para a liderança e falar assim, Senhor, eu creio. Lutar para que eu não endurecesse o coração com a liderança. Lutar para que eu não endurecesse o coração com a minha família, com a minha esposa. Era uma luta todo dia. Eu falei, Senhor, eu decido. Eu não quero. Eu todo tempo falando isso na minha mente. E a todo tempo o diabo falava assim, olha, jogava os fatos na minha vida, que eram verdades, e eu olhava para aqueles fatos, irmãos, e o meu coração queria se endurecer, eu ia nos pés, eu comecei a reconhecer a Cristo. Falei, Senhor, eu não vou endurecer meu coração. Senhor, como ele fala quando o povo passou no deserto, é para te humilhar, é para te provar, é para te testar. E eu falei, Senhor, então tá. Voltei, irmãos, a segurar no volante. E o Senhor voltou a falar comigo. Voltou a ministrar no meu coração. Voltou a me dar forças. Que hoje, assim, já faz 23 dias, hoje quando assim, eu faço alimento, ou sendo com a minha família para aquele jantar, eu já não tenho essa relutância, sabe? Eu agradeço muito a Deus. E aí minha esposa fala, amor, quando você vai terminar o seu jejum para jantar com a gente? Eu falei, mas eu estou aqui. E eu vejo que isso fez no meu corpo. Meu rosto todo inchado, meu corpo inchado. Reflexo do quê, irmão? Do pecado. Reflexo da dureza do meu coração. Uma vez uma pessoa falando comigo, falando assim, mas qual que é a doença do século? É a depressão? E eu falava, a depressão é a falta do reconhecer de Cristo. Se você não reconhece a Cristo, irmãos, não tem como ele trabalhar na tua vida. Se Cristo não trabalha na tua vida, é o diabo que vai trabalhar. Não tem outro, irmãos. Não é você que comanda a tua vida. Ou é Cristo, ou é o diabo. Não tem meio termo. E isso o Senhor começou a ministrar, e assim eu consegui voltar a sentir a presença do Senhor. E isso conseguiu, assim, em Cristo Jesus, me dar força para fechar a boca. Tanto, irmãos, não só na alimentação, mas não de retrucar, de bater de frente, mas de começar a me humilhar mesmo. Não, tudo bem. Respirar fundo. Tem hora que dá vontade de pegar pelo pescoço, sim, irmão. Mas eu olho para Cristo e falo assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. E aonde que Cristo vai ministrando no meu coração. Aí eu volto a segurar meu volante. Eu volto a reconhecer a Cristo. E eu volto a ter a comunhão que cada um precisa de ter. Como estão as tuas orações e os teus clamores pela evangelização? Como está o seu empenho para levar a palavra? Como está a sua vida diante de Cristo a respeito de uma grande obra que o Senhor está fazendo? Irmãos, eu tinha compartilhado com a minha esposa no sábado, quando a pastora pediu para que a gente fôssemos pedir a placa, para ver se está tudo certo. E aí minha esposa falou, nossa, nós perdemos a guerra. Eu falei, não, nós perdemos a batalha, a guerra não. E logo em seguida, depois, a pastora falou a mesma coisa. E nós conversando, irmãos, a evangelização, ela me dá um ânimo, me dá uma força, me dá uma alegria.
assim, é sobrenatural, irmãos. Com dores, com sol, com cansaço. Mas na hora que eu começo, irmãos, a entregar o livro, ou descarregar o caminhão, ou carregar o carro, carregar a perua, e levar, isso enche meu coração, isso me dá força, isso é motivação, isso é reconhecer a Cristo naquilo que Ele faz. É se prostrar para o Senhor e falar assim: Senhor, obrigado, porque eu estou sendo útil para a Tua obra. Como está o seu clamor, quando a pastora colocou nos atos, irmãos, clamem. Conseguiram parar na mesma hora e clamar? Conseguiram, Senhor, olha, eu vou me prostrar diante de Ti. Eu vou reconhecer a Cristo. Porque, como a pastora disse, isso é só um vislumbre daquilo que ainda vamos passar, irmãos. E se não há uma entrega nossa neste momento, se não há uma determinação de fazer a obra com alegria, com amor, porque se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver um empenho em Cristo Jesus, as suas forças, o seu sacrifício é em vão. É não reconhecer a Cristo de uma forma verdadeira na tua vida. É se empenhar mesmo. Receber, não é possível que só um ou outro receba essa motivação. Irmãos, todos nós temos que receber essa motivação. Todos nós temos que receber essa força. É essa força que nos dá ânimo para dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. Quando a pastora coloca clamem, é para nós clamarmos. Jejuem, é para jejuarmos. Orem, é para orarmos. Vigiem, é para vigiarmos. E em todas essas coisas, reconhecer o amor e a grandeza de Deus, não é só pela nossa vida, não. É por vida de todos que estão aqui, e todos aqueles que receberam e foram para as suas cidades. Na evangelização do domingo, irmãos, ficamos eu, a pastora, a Nana, as crianças ficaram nos ajudando, e ali estava devagar, mas estava saindo, a gente entregando. Aí eu vi um grupo da fanfarra de outra cidade, falei: pastora, eu posso levar lá? Ela deve. Foi eu e a Nana, falou: não, eu vou também. Aí eu peguei uma caixa, já fomos eu e a Nana, foi uma caixa, quase duas de uma vez. Aí eu entendi do Senhor, não é esperar eles virem, vai lá e oferece. Irmãos, naquilo ali que foi me dando força, aquele sol escaldante, todos nós que participamos, o sol estava quente, estava escaldante, mas o Senhor estava fazendo a obra. Quando nós nos empenhamos com amor, fala para mim alguma derrota que tivemos no domingo. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Ao ponto assim, da perua da igreja ser a única a transitar por trás ali. O guarda de trânsito veio e falou: irmão, a gente só vai deixar os livros. Não, pode entrar lá, pode entrar. Não teve barreiras, irmãos. E a obra foi tremenda. Porque muitas pessoas de outras cidades que vieram para fazer a apresentação foram alcançadas. Isso é para a honra e glória do Senhor. Se isso não é uma motivação, não é um ânimo na sua vida, o que será? Se Cristo não é o centro, o que será? Reconheça a Cristo. Busque a Cristo. Não deixe que o diabo venha com esses sofismas de você se perder na alimentação. Se perder, não, agora eu não vou ler a palavra. Eu vou orar daqui a pouco. Não, irmãos. Não. Existam. Tenha força. Essa força vem somente de reconhecer a Cristo. É Ele que nos dá a força. É Ele que é a nossa força. A falta de reconhecimento de Jesus nas nossas vidas tem nos feito cair em várias armadilhas do diabo.
E uma das principais, irmãos, é a incredulidade. Todas as vezes que você deixa de reconhecer Jesus, o diabo coloca incredulidade, a dúvida. Se tem dúvida no teu coração, irmãos, é incredulidade. Você crê que Deus existe, irmão? Você crê que Jesus existe? Então por que dúvida? Por que incredulidade? Por que não reconhecer a Cristo? Porque se não se posicionar diante de Cristo e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Tem medo do quê, irmãos? De ver uma pessoa e a pessoa te confrontar? De se expor? Com dor? Com desculpas? Tem medo do quê? Porque a palavra fala que o verdadeiro amor lança o quê fora? Todo medo. Que medo tu tens? Não confia em Cristo para te dar força para você romper? Não reconhece o amor de Cristo? A nossa igreja chama o quê, irmãos? Amor de Cristo. É esse amor. Reconhecer esse amor nas nossas vidas é reconhecer a Cristo. Reconhecer que Ele nos dá vitalidade, nos dá força. Então, por que medo? Por que vergonha? Vergonha do quê, irmãos? Não tenham vergonha. Não tenham medo. Vão diante do Senhor. Se essa é a sua dificuldade, se prostre. Mas vai fazer a obra. Deixa que o Senhor use a tua vida. Rompa esse medo. Mesmo assim, irmãos, eu demorei para reconhecer a Cristo. Minha mente estava toda entorpecida, meu coração embrutecido, peludo, como a minha esposa disse, duro. Acorda, dona Vani. Tudo bem? Você sabe por quê, irmãos? Vamos para o Salmo 145, versículo 14. Isso tremendo. Salmos 145, versículo 14. Olha que tremendo. Página 692. Foi o que o Senhor falou para a minha vida. Receba na tua também, em nome de Jesus. O Senhor sustenta todos os que caem. Eu caí sim, irmãos. Caí tremendamente. Porque endureci o meu coração e não reconheci a Cristo. E levanta a todos aqueles que estiverem curvados. O que isso quer dizer, irmãos? Prostrados, humildes. O Senhor levanta todos aqueles que se prostram diante de Deus. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu alimento na devida temporada. Está preocupado, irmãos? Está preocupado com o quê? Sendo que o alimento é o Senhor que nos dá. O pão de cada dia é Deus que nos dá. Clame, Senhor. Eu aprendi a clamar. Eu falo, Senhor, me dá o meu pão deste dia. Não é o físico que eu quero, Senhor. Eu quero o espiritual. Eu quero esse pão espiritual na minha vida. Eu quero esse maná. Abres a tua mão. Abre a tua mão, igreja. E satisfaz o desejo de todo vivente. O salmista está clamando ao Senhor. Derrama suas bênçãos, Senhor. Satisfaz, Senhor. Porque quando estamos debaixo das asas do Altíssimo, sujeitados a Cristo, a nossa vontade, irmãos, não é a nossa carne. A nossa vontade é fazer a vontade do Senhor. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Esta obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos, ela é santa. A evangelização, ela é santa. E temos que ser santos, assim como o Senhor quer.
O Senhor está perto. Ele está falando que está longe, ou está meio longe, mas não. A palavra diz: o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele. Está se sentindo longe, irmãos? A palavra diz que o Senhor está perto a todos aqueles que os clamam. Clamam como? De todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Essa é a verdade. É a obra do Senhor que tem que ser feita. E Ele escolheu cada um de nós. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Ele também ouvirá o seu clamor e o salvará. Está com medo do que, irmão? A palavra fala: também ouvirás o seu clamor e o salvarás. O Senhor preserva todos aqueles que o amam. Preserva é guardar, proteger, amar. Mas todos os perversos, esses que estão sendo usados para que a obra do Senhor não seja feita, seja parada, a palavra do Senhor diz: todos os perversos Ele destruirá. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne bendiga o seu santo nome para sempre e sempre. É bendizendo o nome do Senhor, é reconhecendo a grandeza do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. O primeiro louvor, irmãos, que nós vamos cantar, diz: meu tudo. Esse louvor, irmãos, nos faz reconhecer a Cristo. Foi o louvor que o Senhor falou muito comigo, que diz assim: eu era um perdido e Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, não sou digno de nada, e vil pecador. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor. Eu sou criatura, tu és criador. Esse é um louvor de reconhecimento de um Deus poderoso e do seu Filho Jesus Cristo. Que nesta noite, irmãos, que todo medo, toda vergonha seja colocado no altar do Senhor. Toda incredulidade seja colocada no altar do Senhor. Para que verdadeiramente reconheça o que Cristo fez, faz e continua fazendo por cada um de nós. Amém? Vamos nos levantar para adorar o Senhor.